abertura, que já estamos fazendo, aprovação da ata anterior, penso que todos que leram já fizeram a aprovação. Secretária, como é que ficou o ponto da situação em relação às atas anteriores? Boa informação? Bom dia a todos. Temos confirmação de aprovação da maioria, alguns pequenos ajustes que já foram feitos e respondidos a quem os solicitou. Informo apenas que as atas ainda não foram para o SGPE, porque desde sexta-feira a gente está com um problema junto ao CIASC. Mas acredito que ainda hoje, assim que o sistema voltar, eu devo colocar as atas de 9 a 14 já disponível para assinatura. Sendo que as atas de 9 a 13 já tiveram um pedido de jeton solicitado e devem, né, ser pagos junto com o pagamento dos servidores no último dia do mês de maio. Esse pagamento de maio vai ser quantos jetons? Tem mais ou menos ideia? São 5 jetons e do conselheiro Juliano também das retroativas que a gente conseguiu solicitar. Vai pagar um monte de imposto, Juliano. Vejam que 5 para quem participou de todas as reuniões, tá? Tem situações em que a pessoa recebe 4 ou até 3, tá? Justificou a ausência, etc. Tá? Em relação a isso, vamos tentando dar continuidade a esse pedido de jeton o mais breve possível, para que não ficar no limite máximo da data de envio do pedido, tá? Tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, vou pegar o outro item da pauta. É que eu estou com o computador um pouco parado aqui. Aprovação da data anterior, expedientes. Algum expediente, secretária? Desculpa, os expedientes recebidos são convites, né, e que foram enviados, estão sendo enviados à medida que a secretaria recebe. Tivemos algumas respostas de processo deliberados pela FCC, também foi encaminhado para conhecimento de todos. Ainda estou trabalhando numa maneira de deixar mais fácil o conhecimento de todos, para além daquela tabela que foi compartilhada no grupo de WhatsApp. Certo, sobre isso eu tenho informação para dar para vocês, que é o seguinte: eu percebi que num dos pedidos, inclusive foi pedido para assinar só agora, foi isso, né, Gisele, sobre o PIC, esse pedido que foi pedido para que eu assinasse agora, o ofício foi pedido para assinar, já foi respondido pela FCC, é isso? Na verdade, você já havia assinado no documento que tramitou. Eu faço controles paralelos. Existe um processo dentro do SGPE criado que vai ficar o histórico de todas as comunicações enviadas por essa gestão e um documento criado em paralelo, que esse sim já tinha sido assinado pelo presidente, que tramitou e já respondeu. Aqueles pedidos de assinatura é do documento mãe, vamos dizer assim, apenas para fins de controle. Mas já foi respondido, sim. O que eu queria dizer é o seguinte, gente, a metade, pelo menos do PIC, metade das perguntas que estão ali, eu poderia responder perfeitamente, porque aconteceram enquanto eu coordenava o PIC, tá? Por exemplo, a contratação, como é que é feita a contratação de avaliadores, foi eu que criei agora, eu criei tanto o edital de pareceristas de FCC em 2019, quanto a contratação de avaliadores para o PIC agora, os primeiros avaliadores contratados para o PIC foi eu que fiz em dezembro, tá bom? Então, é um exemplo de muitas outras demandas que tinha ali, que eu poderia ter respondido e explicado com detalhe aqui na reunião, mas nós esperávamos, eu lembro que nós esperávamos a presença da coordenadora do PIC, que não apareceu na reunião, né? Então, quando tiverem dúvidas sobre os editais, sobretudo os editais da FCC, tentem esclarecer comigo, que como eu trabalhei, a Gisele, por exemplo, está coordenando os editais Elizabeth Anderle, eu também coordenei vários editais Anderle, coordenei o PIC, né? A Gisele participa de outros editais também. Às vezes, uma pergunta no WhatsApp a gente consegue responder e depois formaliza verbalmente também dentro do conselho e evita a criação de novos documentos. A Gisele está coordenando vários editais e trabalhando no conselho. Então, eu tenho percebido que o pessoal pede demanda às 7 da manhã, sábado à noite, etc. Então, ela está trabalhando literalmente 24 horas por dia. Não só para os editais, mas também para o conselho. Eu sei que muita gente tem tempo de fazer as perguntas no domingo, mas a Gisele trabalha de segunda a sexta. Também sábado e domingo, respondendo perguntas e mandando documentos no final de semana. Então, é para tentar evitar isso, tá? Senão, daqui a pouco a Gisele dá um tilt e sai do grupo, tá? Continuando aqui as demandas, então. Justificativa de ausência, tivemos a justificativa da ausência do Adriano Dutra, tá? Depois eu vou conversar com ele para ver certinho os motivos, mas me parece que é excesso de trabalho mesmo, compromissos agora. Comunicação da presidência é basicamente a informação sobre o Congresso, depois eu vou passar o programa para vocês, muitos de vocês estão presidindo mesa, eu coloquei conselheiros na segunda-feira, inclusive agora ontem fiz a alteração da Mariana, que estava na quarta, consegui encaixar na segunda.
que ela não vai poder participar na quarta. Então, o pessoal do conselho que vai só participar da reunião descentralizada e vai participar na segunda-feira do congresso, vocês vão presidir mesas e fazer as falas, aqueles que aceitaram o convite para apresentar algum trabalho, tá? Os demais, que vão ficar o resto da semana, vão participar do congresso na quarta-feira, tá? Com apresentações, falas ou presidência de mesa. O programa que o Wellington Luiz, lá de Arroio 30, está preparando, para a gente, e isso é muito rapidamente, que eu preciso passar essa informação para vocês, tá? Nós vamos chegar, a ideia é chegar domingo à noite, vai ser recebido com jantar, um filó, em Arroio 30. Na segunda-feira passamos o dia no congresso, terça-feira fazemos as visitas em Arroio 30 pela manhã, e à tarde, às 2 horas da tarde, reunião em Arroio 30, com o regresso ao final da reunião de Arroio 30. Reunião de escuta com bastante líderes comunitários na área cultural, tá? Artesãos e tudo. E voltamos depois na terça-feira, ao finalizar a reunião, regressamos para Florianópolis. A ideia é sair entre meio-dia e 13 horas de Florianópolis, para poder chegar lá para jantar, senão chegamos muito tarde em Arroio 30. Eu já estarei por lá, eu vou chegar no dia 22 no congresso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda um WhatsApp para mim e eu vou respondendo. Nesse momento que a gente tem que fazer o levantamento de quem vai ficar no hotel. O hotel vai ser em Omerê, porque não tem vaga nos outros hotéis. E, como eu falei há pouco, é mais próximo de Arroio 30 do que Treze Itilhas, não pela distância, mas pelo fato de ter estrada asfaltada. Arroio 30 a Treze Itilhas é estrada de chão. E Omerê a Arroio 30 é asfalto. Então é mais prático andar de ônibus e mais rápido, tá? Se tiverem alguma dúvida, mandem um WhatsApp para mim, eu vou respondendo para vocês depois. A reunião de hoje, temos aqui 20 minutos para passar 3 pautas. Uma delas é o parecer do patrimônio sobre o pedido de registro de um bem patrimonial lá de Laguna, tá? A professora Lélia depois deve ler para vocês o parecer dela. Uma das pautas é a escolha do representante para o Comitê de Cultura da UDESC. O representante atual é o Liberato Pinheiro Neto, que inclusive conversamos, ele disse que não tem interesse em voltar a representar o conselho lá, então vai ser feita a escolha aqui. E o terceiro item da pauta a criação do grupo de trabalho que vai trabalhar no PENAB. Bom, gente, então vamos tentar passar essa pauta. Às 9 horas, nós entramos na sala, saímos dessa sala aqui e entramos na sala criada pela Elisa para nós trabalharmos o PNAB. E se sobrar tempo ainda hoje nessa reunião, se depois do PNAB sobrar algum tempo, temos as reuniões centralizadas para votar e começar a tramitação das outras reuniões centralizadas, tá bom? Então, vamos para o primeiro item da pauta, a escolha do representante para o Comitê de Cultura da UDESC. Podemos fazer uma eleição, mas se alguém tiver interesse, 1, 2 ou 3 pessoas aqui no conselho, conselheiros tiverem interesse em representar o conselho nesse comitê da UDESC, se apresentem e os demais conselheiros podem fazer a escolha, né? Cristiano, pode falar. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais companheiros e companheiras aqui. Sabes a periodicidade desses encontros? Como é que é a dinâmica desse conselho? Não? Eu acho que quem vai poder responder vai ser o Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto participou, talvez ele tenha essa informação, porque no ofício não tem essa informação. Pinheiro? Que a mim interessa, só gostaria de saber isso para poder ajustar agendas, assim, né? Certo. Pinheiro Neto, sabe essa informação, conselheiro? Bom dia a todos. Não, eu não tenho, porque, na verdade, o representante era o Marcos Vasques, né? Aí, o representante era o Marcos Vasques. Com o falecimento dele, né, que houve os contatos para que eu o substituísse. Mas, como eu não tenho condições no momento, e eu não cheguei a participar de nenhuma reunião. Eu estou fazendo a pergunta aqui, mas eu não tenho essa informação, tá? Estou fazendo a pergunta no WhatsApp para a pessoa que mandou o convite para a gente. Podemos seguir nesse item da pauta, ou podemos passar para outro item e depois voltamos a esse, assim que tiver alguma resposta da UDESC, tá? No entanto, temos aqui o André e o Carlos que pediram palavra. Primeiro o André, né? Se quiser falar, André, fica à vontade.
Mas era só essa dúvida mesmo, como o Cristiano também levantou, mas até se o Piero, né, eu não sei, nesse período que agora estaria substituindo, se houve reuniões com frequência ou não, se elas foram no formato virtual ou presencial, se é desse conhecimento, mas aí também já veio dentro da resposta que o presidente Luiz já colocou. Tá, eu estou fazendo essas perguntas todas no WhatsApp aqui para a pessoa que fez esse convite para a gente lá, o representante na UDESC, tá? A Thaís Nicolau, o nome dela. Carlos, seja à vontade para falar, conselheiro Carlos. Conselheiro, está sem som, tá com o microfone desligado. Aeroporto aqui. Ainda está sem som, conselheiro. Microfone desligado. Conselheiro, ficou sem som ainda. Tá. Se tirar o fone, talvez consegue falar melhor. Não sei se está de fone, parece. Já estou recebendo respostas, as reuniões são virtuais da UDESC, tá? Já vai me dar a periodicidade aqui agora também. Conselheiro Carlos, eu vou passar a palavra para o Cristiano, tá bom? Se quiser escrever alguma coisa... Não, só colocar que minha tela está um pouco ruim aqui, não consigo escrever bem, que meu nome está à disposição para o conselho, tá? Certo, só estou esperando aqui a segunda resposta, que é a periodicidade das reuniões. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Pode. Desculpe, é porque no celular eu estou apanhando, no computador já faço direitinho, mas aqui eu apanhei. Bom, era só para informar, na verdade, eu já fui representante da UDESC na gestão 2011, 2013, que eu participei do conselho, e naquela época, vamos dizer assim, a frequência era uma vez por mês tinha um encontro, sabe? Depois, quando eu participei de novo em 2017, 15 a 17, não teve representante da UDESC naquele período. E agora volta, eu não sei dizer como é que é a periodicidade. Eles estão programando para ser bimestral a reunião. Sim. Uma reunião bimestral virtual. Perfeito. E certo. Ponho a minha candidatura aí, se quiserem, tá? Eu gosto do pessoal da UDESC, tive bastante contato com ele durante muitos anos, o pessoal do CEART principalmente, que é mais ativo, né? Eu tive bastante contato. Se não houver ninguém, para não ficar vago, eu aceitaria, tá? Muito obrigado. Em princípio, prefiro declinar para outra pessoa, mas em caso de não aparecer, eu aceito. Já temos o Cristiano aqui que se ofereceu, o André, não sei se se ofereceu ou não, mas temos a professora Lélia pedindo palavra também. Vou passar a palavra para a professora Lélia. Obrigado. Professora? Professora Lélia, está com o microfone desligado. Não, ela pediu para entrar na sala. Tá. Eu vi ela com a mão levantada aqui, agora já baixou. Pessoal, então o André tem interesse em participar, André, é isso? Tem? Tá, então temos 3 candidatos. O Cristiano, o André e o Carlos. O Carlos já disse que se tiverem outro interessado, ele abre mão. Então teríamos aí o Cristiano e o André, mas se alguém estiver interessado em votar no Carlos, e Nedi, pode falar. Por favor, seria bom explicar qual que são os objetivos do trabalho desse grupo da UDESC. A gente pode tentar fazer isso, mas aí não adianta falar mais nessa reunião sobre o tema. Fica para a próxima reunião, porque não temos aqui a informação. Tá? Então, tomamos. Se quiserem, podemos continuar a escolha, ou passamos essa escolha para junho, para a gente tentar pegar os objetivos do comitê. O próprio nome é muito sugestivo, né? Comitê de Cultura da UDESC. Acredito que vai trabalhar, como o nosso Conselho Estadual de Cultura trabalha a cultura, vão trabalhar temas ligados à UDESC e ligados à cultura também. Tá? Uma reunião a cada 2 meses, então são reuniões bem esporádicas, e não sei se tem muito assunto, porque por isso essa esporadicidade na reunião. Bia, esteja à vontade, Bia. Aliás, temos 2 que participaram das reuniões, o próprio Carlos e o Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto não chegou a participar, né?
mas o Carlos participou das reuniões. Bia, pode falar. Eu sugiro que a gente levante um suplente também para essa coisa e proponha, né? Então, a gente poderia abrir a votação né? e o mais votado fica titular e o segundo mais votado fica suplente. Bem, então, podemos fazer isso, tá? A não ser que o Cristiano e o André se disponham a ser um titular e o outro suplente. Também já estamos ultrapassando o tempo da votação, daqui a pouco passa 20 minutos só para a escolha de um representante e acabou-se o resto das pautas. André e Carlos, algum de vocês se propõe a ser suplente? Se um dos dois se propuser a ser suplente, o outro vai ser titular. Carlos, desculpa, Carlos não, o Cristiano, a pergunta era André e Cristiano. Tá? Perfeito. Isso, André e Cristiano, algum de vocês dois se propõe a ser suplente? Que nem não precisa votação, fica definido. Faríamos por aclamação. Se não, vamos fazer a votação então, pode ser? Se puderem colocar no... Professora Lélia? Sem microfone, professora. Presidente, eu estou acompanhando aqui pelo celular, não sei se eu vou ter qualidade, mas era o que eu ia dizer, eu queria votar pela votação. Vamos votar o titular, depois votamos o suplente. São dois candidatos, o titular, o segundo já é o suplente daí, no caso, tá? O que vai acontecer é o seguinte, as outras pautas ficam para junho, tá bom, gente? Tá? O parecer do patrimônio fica para junho e a escolha do GT fica para depois da reunião do plenário. Não, de jeito nenhum, Então vamos parar de debater sobre isso, porque já estamos meia hora tentando fazer essa votação aí, tá, gente? Tem que tomar cuidado com então, primeiro era o patrimônio, porque nós temos um compromisso com o patrimônio, que é isso? Sim, a professora Lélia foi até ontem de noite tentando fazer o parecer. Sim. Não, por favor. Vamos votar isso, porque eu acho que a votação do patrimônio é uma coisa simples e rápida. Professora, a escolha do representante também deveria ser simples. Vamos fazer a votação então, tá? Coloquem no chat o nome daquele que vocês vão votar. O primeiro mais votado é o titular, o segundo mais votado é o suplente, pode ser? Sim. Vamos lá, no chat. É o André, né? Isso, André e Cristiano. Eu não consigo botar aqui, não sei como é que eu faço isso no celular. Quando terminar a votação, a senhora vota verbalmente. Então eu já voto já, André, é o meu voto. Tá bom. Eu não estou conseguindo aqui. Gisele, os colegas também. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de declarar meu voto em Cristiano, porque eu também não estou conseguindo abrir o chat agora. Ok. Tá marcado aqui. Droga, como é que isso não abre? Vou tentar de novo. Todos votaram? Todos votaram? Vamos fechar a votação, vamos contabilizar. Se alguém puder passar para mim as informações. É o Cristiano. Cristiano com quantos votos? 9. 9 votos. E o André recebeu quantos? Obrigada, Carlos. Espera aí que eu estou contando. Certo. Presidente, eu acho que são 10 votos, né? Porque a Carolina declarou o voto, né? Isso, eu tenho como o voto da Carolina e o voto da Lélia. Exatamente. O André deu 4. Tá aqui. André, 6 votos, Cristiano, 9. Na verdade, são 7-10. Desculpa, são 7-10, porque eu não tinha contabilizado os votos orais. O Carlos queria falar? Carlos, fica à vontade. Rapidinho, presidente, porque para sustentar aqui no celular vídeo e áudio é mais complicado, você sabe disso, a banda é maior, né? Então eu vou pedir permissão para desligar a câmera, vou ficar com um fone de ouvido aqui o tempo todo ouvindo a reunião e quando achar necessário participar, obrigado. Tá certo? Muito obrigado. Tá certo.
Tá. Pessoal, é o seguinte, quanto ao tempo de fala, eu tenho deixado, vocês percebem que eu tenho deixado todos falarem até esgotarem as falas, tá? Só que depois não reclamem que a reunião termina 1h da tarde, tá bom, gente? A gente tem que dar uma decisão. Ou a gente vai parar de reclamar que a reunião demora demais, ou a gente vai ter que cortar as falas das pessoas, tá bom, gente? É preciso ter consciência disso, tá bom? Com licença, presidente. Sim? Presidente, a pessoa fala, o senhor não tem que dar aviso, o senhor é o presidente da reunião, quem coordena as falas e os tempos das falas é prerrogativa do senhor, ninguém tem que ser co-presidente da reunião, a não ser a Bia, no seu papel de vice. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Pessoal, definido esse item da pauta, vamos para o segundo, que agora é com a professora Lélia, na verdade com a Câmara de Patrimônio, Mariana, a conselheira presidente da Câmara de Patrimônio, Mariana, e a conselheira professora Lélia, fizeram o parecer sobre o pedido de registro de bem imaterial que foi passado para o Conselho Estadual de Cultura, e nós fizemos um pouco a toque de caixa, como se diz, muito rapidamente, porque é um patrimônio de Laguna e eles têm urgência nisso, o pessoal da Diretoria de Patrimônio já fez as aprovações todas, falta só esse parecer do Conselho. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Lélia para fazer a leitura do parecer, tá? Assim que terminar a leitura, gente, eu peço que façamos a votação só da leitura, sem debate, porque senão vamos ter que cortar ou perder um pouco da reunião, do motivo da reunião que foi convocada essa reunião extraordinária, que é o debate sobre a PNAD, né, a oitiva da PNAD. Então, professora, fique à vontade para fazer a leitura. Tá sem microfone, professora. Presidente, bom dia. Eu queria dizer para o senhor que o senhor me deixou um pouco sem graça, porque isso aqui não foi feito a toque de caixa, não. Tá? Foi muito caprichado. Não. Aqui não foi feito a toque de caixa, nem da minha parte e nem da GEPAI. Eu quero, por favor. Câmara de Patrimônio Cultural e Natural, Conselho Estadual de Cultura, parecer exarado pela conselheira Lélia Pereira da Silva Nunes sobre o processo de avaliação de admissibilidade de patrimônio imaterial da Sociedade Musical União dos Artistas, sediado no município de Laguna, realizado no âmbito da DIPATRI GEPAI pelo historiador Rodrigo Rosa e pela analista de cultura Lisandra Macedo Pinheiro, proponente, Ediara Silveira, diretora de comunicação da União dos Artistas, da Sociedade Musical União dos Artistas. Histórico. O processo em epígrafe refere-se ao pleito de registro de patrimônio cultural de Santa Catarina, de natureza imaterial, da Sociedade Musical União dos Artistas, fundada em 3 de maio de 1860, pelo maestro Luiz Augusto Verne, no município de Laguna, no sul catarinense. Indiscutível a sua pertinência e os critérios que atestam a sua relevância histórica e social. Estamos diante da mais antiga banda musical civil do nosso estado e uma das mais longevas do país em atividade sem qualquer interrupção. Vale registrar que a mais antiga do Brasil é a banda Euterpe Friburguense, de 1825, e lembrar que a banda comercial de Florianópolis é de 1874. Veja aí o caráter como é que eu vou dizer, de uma inovação, né, de uma iniciativa importante da tradicional União Artística da União dos Artistas. Ela é uma organização de sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Detém declaração de utilidade pública tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, de acordo com as leis 1621, de 20 de dezembro de 1956, e a Lei 047/87, de 17 de agosto de 1987. Desde a sua constituição, em meados do século XIX, reproduz uma tradição arraigada debaixo da pele, seja consciente ou seja inconsciente, desde a chegada dos primeiros portugueses, açorianos e não só, no século XVII e no século XIX. Para provar o que eu estou falando sobre tradição, quero dizer que hoje nos Açores, que tem 250 mil habitantes, eles têm 110 bandas civis. Só a Ilha do Pico, que tem 14 mil habitantes, eles têm 13 bandas filarmônicas civis. Se comparar com Florianópolis, que tem 500 e tantos mil habitantes, nós temos apenas 3 bandas civis. Amor à Arte, a Senhora da Lapa e Comercial. Ao longo da sua história, agregou objetivos que foram potencializados com o passar dos anos sem esmorecer jamais. Formação musical de jovens, adolescentes e adultos, acolhendo e incentivando para o estudo da teoria e prática musical, um despertar para a arte musical.
promover o conhecimento, o gosto pela música, seja no lazer e, sobretudo, no desenvolvimento cultural e artístico do município e seu povo. Elaborar um repertório eclético de diferentes expressões musicais, eruditas, populares, regionais, religiosas, carnavalescas, típicas da sociedade lagunense. Abrilhantar os eventos culturais civis tradicionais de Laguna. Para quem conhece bem a região, sabe que Laguna sempre foi um polo cultural e econômico para toda aquela região. E hoje, é claro que esse panorama, em termos econômicos, mudou, mas Laguna era o centro de tudo. Atualmente, a Sociedade Musical União dos Artistas conta com 60 músicos, 20 alunos, um maestro, 2 professores, sendo mantida por meio de doações da comunidade, projetos, termos de fomento, convênio, apresentações e tocatas. A sua extensa e rica trajetória avaliza uma biografia de feitos admiráveis da banda musical nascida na histórica Laguna. Se seus acordes iluminavam e iluminam a secular procissão de Santo Antônio dos Anjos, também é verdade que ainda hoje abrilhantam o cotidiano social da comunidade lagunense e do seu famoso carnaval, desde os tempos memoráveis do Bola Branca e Bola Preta e de todos os eventos de Laguna, de muitas cidades catarinenses e de outros estados brasileiros. O documento de avaliação de admissibilidade do patrimônio material da lavra do historiador Rodrigo Rosa e da analista de cultura Lisandra Macedo Pinheiro merece a referência especial pela competente e cuidadosa diligência e pelo respeito ao bem patrimonial em avaliação, e também aos solicitantes, numa ação exemplar que dignifica o trabalho dos citados técnicos da DIPATRI, Fundação Catarinense de Cultura. Cabe citar os passos documentados desde a avaliação dos documentos entregues a partir do ofício enviado a 22 de maio de 2022, sendo o pleito reiterado em 10 de abril de 2023, portanto, o último há 13 meses. Uma justificativa muito bem fundamentada, consubstancia em minúcias a singularidade da expressão musical da União dos Artistas como pequeno agrupamento de instrumentos musicais, os naipes, características muito comuns do século XIX e XX, e de seu repertório musical, do popular ao erudito, numa rica diversidade de sua expressão artística. Há 164 anos, a Sociedade Musical União dos Artistas transmite a arte musical de expressão popular nos seus acordes e trinados e se renova com jovens músicos, com a difusão dos saberes musicais e no fomento de novos valores. Resiste ao tempo e às mudanças inevitáveis, no cultivo de sua memória coletiva. Da obra Sociedade Musical União dos Artistas, Atravessando o Século de Laguna, editada pela Copiarte em 2022, de autoria de Valmor Guedes Júnior, os avaliadores pensaram uma citação que corrobora a sua caminhada histórica, diversificada e a forte presença na vida cultural da cidade de Laguna. As retretas em praças, ruas, bares e no velho cais do nosso porto, cerimônias religiosas, das competições esportivas ao carnaval, bailes em clube e nas ruas, das solenidades cívicas às políticas, sem falar em posse de autoridades em cargos públicos, inaugurações, passeatas, quermesses, aniversários, funerais. No movimento, à guisa de ilustração, eu gostaria de destacar que na época do movimento abolicionista, a União dos Artistas se posicionou fortemente, e não porque o seu regente da banda era Pedro Nolasco, um escravo alforriado, conforme o próprio Guedes Júnior, mas sim porque a sociedade lagunense clamava por a abolição da escravatura. Assim, temos fartamente documentado o histórico comprovado por sua biografia e, na sequência, destacada 2 critérios fundamentais para o seu reconhecimento e registro: a formação e a profissionalização dos músicos, a apresentação artístico-cultural e de caráter educativo, retratando evidências e a identidade cultural a ser preservada, salvaguardada e registrada. Sim, é possível, dos documentos arrolados da sua biografia sociológica e cultural, que o bem patrimonial, Sociedade Musical União dos Artistas, está enraizado na vida de Laguna, de acordo com as diligências efetuadas e recomendadas. A GEPAI, pelos seus técnicos Rodrigo Rosa e Lisandra Pinheiro, realizou uma profunda investigação, aprofundando-se, alongando, seria a palavra correta aqui, média e em outras fontes, para qualificar e reconhecer o seu indubitável valor,
como um bem cultural intangível que traduz a ânima dos lagunenses, e assim dar prosseguimento ao processo de registro das formas de expressão musical da Banda União, a Banda União dos Artistas com Patrimônio Cultural e Material de Santa Catarina. Voto do parecer. A Câmara de Patrimônio Cultural e Natural aprova o parecer da conselheira Lélia Pereira da Silva Nunes e recomenda sua aprovação no egrégio Conselho Estadual de Cultura e o devido assento no livro 3 de registro das formas de expressão, onde serão escritas manifestações literárias, musicais, plásticas e lúdicas. Florianópolis, 15 de maio de 2024. Pela Câmara de Patrimônio Cultural e Natural, assinam Mariana de Campo de Andrade, presidente, Carolina Borges de Andrade, Leila Regina Pereira dos Santos, Nedi Terezinha Locatelli e Lélia Pereira da Silva Nunes. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, conselheira professora Lélia. Parecer muito bonito, muito bem escrito, parabéns, como deve ser sempre, a professora sempre escreve dessa forma, é claro, e parabéns à Câmara de Patrimônio. Pessoal, para adiantar o tema, vamos fazer a votação por aclamação, no sentido de que se alguém tiver alguma coisa contra, algum comentário a respeito do parecer, que seja no sentido de não votar a favor, que se pronuncie. Se for no sentido de votar a favor, peço que fiquem em silêncio, porque já vamos sair dessa sala para entrar na próxima. Alzemir? Presidente, apenas gostaria que essas bandas centenárias, né, tivessem recursos o suficientes, tá, para poder tocar suas atividades, porque o que hoje a gente verifica é uma verdadeira descaso em cima das bandas, que não são tratadas de forma isonômicas, com demais outros segmentos. Então, aprovo e precisa ser visto esse tratamento com mais recursos financeiros e apoios técnicos. Obrigado, Alzemir. Só para lembrar, gente, em 2019, no edital Elizabeth André, foi inserido um item que permitia a contemplação de patrimônio móvel, patrimônio material móvel, mesmo aqueles que não eram declarados como patrimônio pelo município, né, tombado pelo município, estado ou federal, que fossem, desde que tivessem recebido uma declaração de associações da comunidade dizendo que é considerado patrimônio da comunidade. E o objetivo foi justamente esse, que o prêmio do edital Elizabeth André contemplasse bandas desse tipo, que não eram tombadas nem registradas, para que pudessem restaurar instrumentos antigos, melhorar a sua sede, e os exemplos que foram dados na época foram esses. Não sei se esse item ainda consta no edital Elizabeth André, mas é importante que nós tenhamos esse interesse e fomento sobre esse tipo de produção. A conselheira Leila, por favor. Conselheira Lélia, onde está de Patri, DEPAC, a sigla DPAC, apenas essa correção, tanto no texto quanto no cabeçalho. Não existe mais a de Patri. Desculpa, claro, eu estou falando do tempo que eu fui diretora. Eu Certo. quero pedir a gentileza de fazer essa correção por parte da nossa presidente Mariana, por favor. Ontem mesmo, quando eu encaminhei o texto, eu disse qualquer observação que não está de acordo, peço à Câmara que se pronuncie. Então, por favor, eu agradeço a presidente Mariana tratar dessas correções. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lélia. Então, fica aprovado por aclamação o parecer da Câmara de Patrimônio. Vamos fazer o seguinte agora, para iniciar a oitiva do PENAB. Temos aqui o link da reunião que foi montada pela Elisa. Nós vamos sair dessa sala de reunião, vou botar aqui no chat dessa reunião, vamos sair dessa reunião e entrar na outra sala criada por ela, tá? Peço que todos entrem agora, nesse instante, saiam dessa e entram na outra, para a gente evitar que alguém desconhecido entre na sala também, tá bom? Até já. Qual é o link da outra reunião, por favor, para poder... Eu vou passar para ti no WhatsApp, tá? Isso, obrigado. Valeu, brigadão. Beleza. Saímos dessa e vamos para outra. Todos pegaram o link no chat? Quem não pegou o link pode pedir para mim depois no WhatsApp que eu mando, tá, gente? Ou a Gisele, ou a própria Bia.
Coloca, por favor, no WhatsApp do SEC. Não, pessoal. Aí todo mundo consegue acessar. Sim, sim, verdade. Vou passar lá, então. Obrigado. É, coisa óbvia. É óbvio, não pensei nisso antes. Obrigado. Vamos lá, gente.